Bom dia, boa tarde, a paz de Cristo, a paz de Jesus para todos vocês, aleluia, louvado seja Deus. Eu estou passando aqui nesta oportunidade, irmãos, para entregar algo muito forte. Presta atenção, porque eu não vou me demorar. O tempo que está formando para chover, eu não posso demorar, amém? Olha, Deus me revelou, Deus me mostrou que vai levar alguém para o deserto. O Senhor falou muito claro comigo. Diga que eu vou levar para o deserto. Fica no vídeo, escuta isso com atenção, porque isso não é brincadeira. Eu não estou aqui para mexer com as suas emoções, não. Eu não tô aqui para te contar história de carochinha, não. Eu tô aqui para passar algo muito sério que Deus me revelou e me mostrou. Deus falou assim para mim. Diga que eu vou levar alguém para o deserto. Eu vou levar alguém para o deserto. Por quê? Por quê? Porque Deus, ele já tentou de tudo. Deus, ele já tentou de tudo. Todas as maneiras que Deus usou para tentar levar essa pessoa para a presença dele, para concluir a obra na vida dessa pessoa, ela não entra pelo caminho, ela não obedece, ela é obstinada. Essa pessoa que Deus vai levar para o deserto é uma pessoa que não obedece. Não obedece. Não obedece nada do que Deus manda essa pessoa fazer, essa pessoa faz. Essa pessoa, ela tá com o coração totalmente fora da vontade de Deus. Então Deus falava assim para mim: minha serva, diga, eu vou levar alguém para o deserto. Mas olha, presta atenção. Para você entender, presta atenção. Existe dois tipos de pessoas que Deus leva para o deserto. Deus leva os fiéis para o deserto também, tá, irmãos? Presta atenção. Deus, ele leva pessoas fiéis para o deserto. E eu vou te dar um exemplo. Deus conduziu Jesus pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido para onde? Para o deserto. Aonde ele foi tentado pelo diabo. Por quê? Porque ele era fiel. Ele era fiel. Então Deus leva o fiel também para o deserto. E ali Deus mostra para Satanás que Jesus era fiel a Deus. Outro exemplo. Deus levou Abraão para onde? Para o deserto, Moriá. Para o Monte Moriá. Deserto. Então Deus leva ele para o deserto para quê? Porque ele era rebelde, desobediente? Não, porque ele era fiel. Ele era fiel. Aleluia. Deus leva Moisés para o deserto. Deus leva Moisés para o deserto. E lá no deserto, Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente. Ele estava sozinho no deserto. Então Deus ali se manifesta. E é assim, na vida do crente fiel, Deus se revela no deserto de uma maneira sobrenatural. Porque Jesus, Moisés, aleluia, Elias, levado para o deserto. Então, Deus levou essas pessoas da Bíblia, fiéis, para o deserto, para manifestar a sua glória e o seu poder lá no deserto. Ele, Deus e ele, certo? Então, Deus, ele leva o fiel para o deserto para uma maior proporção. Ele leva o fiel para o deserto para uma manifestação maior. Então Deus leva também Moisés ao monte, e lá em cima do monte, no deserto, ele lhe revela os 10 mandamentos. Dá instrução a Moisés. Compreende? Só que todos esses que eu acabei de citar e tantos outros mais, aleluia, que a Bíblia revela, eles eram fiéis a Deus.
Deus levou eles para o deserto para ter um particular, para que eles pudessem ver Deus mais de perto, para eles presenciarem o poder de Deus mais de perto, com mais comunhão, com mais nitidez. Então Deus, ele se aproxima dos fiéis. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor procura os fiéis da terra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Está lá no livro de Salmo. Presta atenção. Só que esse deserto que Deus me revelava, não é porque esta pessoa é fiel. É o contrário. Ela vai ser levada para o deserto porque ela é rebelde. Ela é rebelde. E eu vou te dar exemplos de pessoas que foram para o deserto por causa de rebeldia. Nabucodonosor. Nabucodonosor não queria abaixar a guarda, não queria abaixar a autoridade dele, abaixar, sabe, aquele poderio que ele tinha. Ele não queria se encurvar perante o Deus de Daniel. O rei não queria se curvar, mas ele se curvou. Então o que acontece com ele? Ele é tirado do palácio e levado para o meio do deserto, para o meio do mato. E ele virou um bicho, um animal. Andava de 4 patas e comia capim. Então, Deus leva Nabucodonosor para o deserto para mostrar para ele que quem manda é o Todo-Poderoso. Que o homem não é nada sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que são levadas para o deserto. E olha só. Tem pessoas que são levadas para o deserto de problema, de aflição, de dor, de sofrimento, de enfermidades. É porque Deus está tratando para salvar a alma dessa pessoa. Pelo menos salvar a alma. Saul foi levado para o deserto. E ele, na rebeldia dele, na desobediência dele, ele caiu no meio do deserto. Aleluia, naquela guerra onde eles foram, num lugar distante, muito distante da cidade natal deles. E ele foi levado para um deserto e ele caiu no meio da batalha morto. Porque ele não quis se dobrar perante o Deus verdadeiro. Ele continuava achando que ele era alguma coisa. E caiu no meio do deserto e do deserto não voltou. Então, presta atenção, Deus, quando ele leva um rebelde, uma pessoa rebelde para o deserto, vai acontecer 2 coisas, só vai acontecer essas 2 coisas. Ou ele sai de lá renovado, restaurado, consciente de que quem manda é Deus, quem faz é Deus e quem dá a vida é Deus, ou ele sai de lá direto para a sepultura. É o que acontece com muitas pessoas, irmãos, que Deus permite cair dentro de uma cela de uma prisão. Deus permite ele cair dentro da cela da prisão, por quê? Por causa da sua rebeldia, porque a pessoa nunca se dobra. Deus fala 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes, usa vasos, usa meio, usa tudo para falar com a pessoa não obedece, cai dentro de uma prisão. E quando cai dentro da prisão, vai acontecer 2 coisas. Ou ele sai de lá convertido, ou ele sai de lá para o cemitério. Esse é o deserto que Deus usa para tratar pessoas. Então veja aí que tem 2 tipos de deserto. Aleluia. E Deus falava para mim assim, que vai levar alguém para o deserto. O que tem no deserto? Nada. Só tem sol quente, não tem árvore, não tem sombra, não tem água, não tem fruto, não tem nada. Só tem poeira e areia, não tem mais nada. Então, Deus falava assim, falei, Senhor, tem misericórdia, eu tenho que falar isso. O Senhor falou assim, diga que eu vou levar esta pessoa sou eu que vou levar ela para o deserto, para um tratamento. Eu não sei se é alguém aqui do canal, eu não sei se é um parente teu, eu não sei se é um familiar, se é um vizinho, se é o que é, eu não sei. Eu não sei porque Deus não entrou em detalhe. Ele só mandou eu falar isso e eu estou falando isso. E quem é inteligente, quem conhece o trabalhar de Deus, sabe perfeitamente o que ele está falando.
O Senhor falou muito claro: vou levar esta pessoa para o deserto. Haverá tratamento. E quando Deus leva a pessoa para o deserto, muitas vezes esse deserto é uma UTI, muitas vezes esse deserto é um leito de hospital, às vezes esse deserto sabe, tem uma série de situações que Deus pode levar a pessoa para o deserto. Muitas vezes Deus leva a pessoa para o deserto para ter um tratado com ela. Deus permite perder carro, casa, bens, tudo. Principalmente se a pessoa é orgulhosa, arrogante, prepotente, cheia de eu. Diz, eu trabalhei, o dinheiro é meu, o dinheiro é isso. Quando a pessoa é muito amante de dinheiro, quando a pessoa é muito focada em dinheiro, que ela tem o coração no dinheiro, e Deus já manifestou a salvação para ela, e salvação de alma não tem nada a ver com dinheiro, e essa pessoa não desapega desse amor ao dinheiro, desse apreço ao dinheiro, então Deus leva para o deserto para salvar a alma dele, para salvar a alma dela. E permite perder tudo. Para tentar salvar a alma dele, tentar salvar a alma dela, faz a pessoa perder tudo. Tudo. Tá compreendendo, irmãos? Então, o Senhor falava assim: diga, minha serva, que eu vou levar pessoas para o deserto. Vai para o deserto, vai perder tudo. E muitas das vezes perde até a saúde. Até a saúde. Lembra de Jó? Jó foi levado para o deserto. E ali no deserto não tinha amigo, não tinha esposa, não tinha filho que se compadecesse dele. Jó estava no deserto. Mas Jó não estava no deserto porque ele era rebelde. A Bíblia diz que ele era íntegro, sincero e temente a Deus. Deus levou ele para o deserto para mostrar para Satanás que ele era um servo fiel. É o contrário. O fiel, quando vai para o deserto, Deus se manifesta a ele, Deus lhe mostra a sua glória, como mostrou para Moisés, como mostrou para Jesus ali naquele monte da transfiguração, né? Então, Deus ele se manifesta na vida do fiel. Aleluia. E ele sai do deserto cheio de glória, de poder, de conhecimento, de sabedoria, de visão espiritual e tudo mais. Agora, quando é o rebelde que não quer se converter, como nós vemos aí muitos exemplos, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele pega Elias, tira Elias da cidade e leva ele para onde? Para o deserto. Então ali, Deus estava mostrando para Elias que quem faz a obra é ele. Deus estava mostrando para Elias que não era a força dele, porque ali todo mundo temia o profeta Elias. Mas só que Deus mostrou, não, deixa eu mostrar para o meu servo que tudo isso aí, quem derrotou os profetas de Baal, quem fez todas essas curas, esses milagres aí fui eu. Então eu vou levar ele pelo deserto, vou me manifestar a ele lá e vou mostrar para ele que sou eu. Então ele vai para o deserto, lá não tinha água, lá não tinha nada, de repente aparece o ribeiro de água, de repente aparece um corvo ordenado por Deus para trazer comida e carne para Elias. Então era Deus falando com o ser humano: olha, sou eu que faço, não é você, sou eu que opero. Então era Deus dizendo para Elias: meu servo, tu és um grande profeta, mas não se esqueça de que sou eu que te uso. Tu só derrotou os profetas de Baal e só fez tudo o que você tinha que fazer porque eu estava contigo. Porque operando, Senhor, quem impedirá? E Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, muitos desertos que nós passamos, irmãos, é porque Deus quer mostrar para nós que quem está na direção é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem dá palavra é Ele, quem revela é Ele. Isto é, se nós queremos andar pela direção de Deus. Porque nós estamos vendo aí profetas e pessoas denominadas profetas, que a gente percebe, na visão espiritual, a gente percebe que a pessoa, ela está fazendo tudo da carne, ela está na direção dela, na direção da carne, é claro, mas usando a palavra. Ela está usando a palavra de Deus. Está compreendendo, irmãos, qual a diferença? Há uma diferença muito grande.
Pessoas, profetas, vasos que usam a internet, usam o YouTube, usam sei lá o que, tanta rede social que tem por aí, para pregar, usando a palavra. Só que Deus, ele sabe quem é que faz isso por amor ao evangelho e quem faz isso para ganhar dinheiro, quem faz isso para ganhar fama e status. Deus sabe perfeitamente quem são os tais. Deus, ele conhece. Então, louvado seja Deus, o Senhor mandava eu passar aqui esse recado. Alguém vai para o deserto. E é para um tratamento. É para um tratamento. Agora, irmã, como é que eu vou saber se essa revelação é comigo, é com alguém da minha casa, da minha família? Ora, você sabe o que você tem pedido para Deus. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Mas você sabe o que você tem pedido na sua oração com relação a alguém. Ou não. Ou tu não sabe. Faz oração hoje, quando é de noite já não lembra mais o que pediu para Deus. Hã? Lembra, né? Lembra. É claro que lembra. Você está orando, Deus, essa vida, Deus e essa vida, Deus e essa vida, Deus e como é que é, Deus e vai ficar assim, e Deus e assim. Você lembra, né? Então, a revelação é para aquele que se encaixa na revelação. O que você está pedindo para Deus? Hã? Eu só posso falar aqui até onde Deus me ordena falar. Eu não posso aqui falar coisas que Deus não mandou falar. É só até aqui. E você vai analisar a revelação para saber se essa revelação é com você. E não adianta me criticar, não adianta falar mal de mim, não adianta falar isso, falar aquilo, porque eu só vou até onde Deus permite eu falar. Pronto. Não vou mais além, porque eu não tenho essa autoridade para ir mais além, até porque Ele só revelou até aqui. Ele só revelou até aqui. Alguém vai para o deserto. E o que acontece? Quando o rebelde vai para o deserto, geralmente a esposa, a mãe, a pessoa que está pedindo, sabe? Aí começa, ai meu Deus, misericórdia, ai coitado dele, coitado dela, ai meu Deus isso, meu Deus aquilo, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que aquilo outro? Mas esquece do que pediu lá atrás. Esquece. Esquece o que pediu lá atrás para Deus tratar, para Deus salvar a alma da pessoa. E é Deus quem conhece, irmãos, a forma que Ele usa para salvar uma alma. É Deus que conhece. Quantas pessoas sofrem acidente e quando vai ver, a pessoa se rende na última hora, aceita Jesus na última hora da morte. Você já presenciou isso? Porque eu já presenciei. A pessoa aceitou Jesus ali no leito da morte. Então, foi um deserto que Deus permitiu para salvar a alma dele, porque senão ele vai para o inferno. Você não orou para Deus salvar a alma dele? Você não orou para Deus salvar a alma dela? O que importa, irmãos, para Deus é a nossa alma. O que importa para Deus é a nossa alma. Deus, ele não quer que a nossa alma se perca. A nossa alma se perca. Ele não quer. Entende? E se você ora por alguém aí, pode ter certeza que essa revelação é para você. Então, a partir de hoje, o que acontecer com aquela pessoa, você tem que agradecer e não murmurar e não reclamar, porque Deus vai salvar essa alma. Se ela se converter, né, lá no deserto, se ela aceitar Cristo, se converter de coração, Deus liberta, Deus cura, Deus faz uma obra e coloca de pé novamente para ela fazer a obra de Deus, para ela glorificar e exaltar o nome do Senhor na terra. Agora, se ela não se converter, se ela não quiser servir a Deus aqui na terra, vai ser dali para o cemitério, mas muitas das vezes a alma vai com Cristo, vai salva. É isso que importa. É duro esse recado, mas é a verdade. É a verdade. Irmãos, as pessoas estão cansadas de ouvir balelas, de ouvir blá, 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 de crentes por aí. Os crentes, eles não pregam a verdade para a pessoa, não abrem os olhos das pessoas, sabe? Fica pregando um evangelho de facilidade, fica pregando coisas, revelações que a pessoa vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Gente, Deus, ele ama a nossa alma, ele quer a nossa alma. A nossa alma, ela é preciosa para Deus. Então ele permite sim deserto, ele permite para salvar, para libertar, para converter, ele permite. Então lembre-se dessa revelação, guarda bem esse vídeo, porque o que acontecer depois
Você não vai dizer que Deus não te avisou. Que Ele está avisando. Deus mandou dizer, minha serva, diga que pessoas irão para o deserto. Irmãos, eu falo uma coisa para você. A voz de Deus foi tão forte no dia de ontem, logo cedo pela manhã. A voz de Deus foi tão forte dentro de mim que eu tremi na base. Porque eu não estava esperando. Eu tinha acabado de orar, de fazer o meu devocional, né? E ali eu me dirigi para a cozinha, né? Ali, louvado seja Deus, de repente eu escuto aquela revelação, mas desceu assim que irmãos, o meu corpo tremeu quando Deus falou isso. Tremeu. Falei, meu Deus, a voz de Deus desceu assim e entrou dentro de mim. Deus vai mandar para o deserto. Deus vai mandar para o deserto porque Ele quer salvar almas, Ele quer libertar. Esse é o intuito dele. Ele já tentou de tudo, não deu certo. A pessoa é rebelde, a pessoa não quer, a pessoa fica resistindo, fica brincando, fica com tanta coisa, né, que Deus não se agrada. Então Deus vai levar para o deserto e Deus está te avisando. Deus está te avisando. Aleluia. Então, medite nesses dois tipos de deserto que Deus permite na vida do crente, na vida do cristão. Medite, pense. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem alguém do YouTube aí que vocês conhecem, que já passou por deserto, uma dessas pessoas sou eu. Uma dessas pessoas sou eu. Aqui ninguém faz ideia do que eu já passei. Ninguém. Ninguém faz ideia do que eu já suportei, que eu já passei. Sabe por cima, só sabe por cima. Tá bom, irmãos? Então, Deus, ele se manifesta de dois jeitos. Então, tá aí a palavra, né? Aleluia, eu dou glória a Deus, porque louvado seja Deus. Ele é que sabe todas as coisas. Então, tô aqui só passando o recado. Eu não mando em mim mesmo, quem manda é Ele. Então, a glória é dele, o louvor é para Ele. E ó, tudo que Ele fizer, exalta o nome dele. Deus te abençoe.